Então, boa tarde ao João, ao Bernardo, à Melissa. Fico muito feliz de saber que vocês fazem parte do Grêmio. Eu também fiz parte do Grêmio Estudantil na minha escola, quando eu era secundarista. E ali já despertou uma vontade de ter e levar a voz, na verdade, de outros colegas meus e participar, né? Então, eu ia em congresso da Uni, fui da UBS. Foi muito legal, essa interação era muito interessante. Então, meu nome é Maria Luísa, sou mais conhecida como professora Malu. Eu sou oriunda de Santa Maria, fiz pedagogia lá na Universidade Federal de Santa Maria, já fiz algumas pós-graduações. Hoje eu desempenho uma que é trabalho da gestão pedagógica e supervisão e orientação escolar, onde eu trabalho numa escola que tem educação infantil e ensino fundamental, tem 40 horas, trabalho então na supervisão, sou mestranda no curso de educação também na Universidade do Uruguai. Acho que é muito importante o local que vocês estão, nunca deixe de estudar, isso é muito importante. Conhecimento não ocupa espaço, amplia a visão e vocês podem conhecer vários outros mundos, inclusive dialogar e participar com muitas outras pessoas de outras localidades. E isso é muito interessante. Nunca deixem de estudar. Sigam sempre estudando. Aperfeiçoar-se é sempre muito bom. Por mais que a gente ache que talvez não vai ser legal, vai ser sim. Só de tu poder estar em contato com outras pessoas, isso vai ser muito bom. Se vocês puderem também conhecer outros países, outras localidades, vocês não vão se arrepender. Obrigado. Agora a Melissa vai fazer a primeira pergunta e a gente vai começar a roda de conversa mais. Tá bom. Então, a primeira pergunta feita pelos estudantes é: como manter uma juventude politizada, interessada e presente em Porto Alegre? Como a candidata fará para que a voz da juventude seja escutada nas decisões políticas? Muito legal essa pergunta, Melissa, porque hoje o que a gente vê que tem a maioria da população não está muito interessada na política. E é importante que a juventude hoje possa estar participando. Por exemplo, os próprios espaços do Grêmio Estudantil é um espaço onde a gente pode estar junto com outros colegas, outras pessoas de outras escolas e fazer esse diálogo, entender o que está faltando na nossa escola, dentro, né, até mesmo na liderança, né, dentro da nossa turma. O que tem que eu posso fazer, o que eu posso melhorar e refletir sobre essa prática. Será que hoje vocês acham que os currículos que vocês estudam têm fundamento em muitas coisas que vocês estudam? Tem coisas que, de fato, nós poderíamos ter uma melhor amplitude, uma abrangência melhor. Então, acho que trabalhar e poder... Hoje se fala muito na educação financeira, mas eu não vejo falar na educação fiscal. E a educação fiscal, o que é a educação fiscal? É poder conhecer como que procede uma Câmara de Vereadores, como que procede, né, quem está à gestão à frente de uma prefeitura, como que o meu recurso, desde o momento que eu saio de casa, que eu compro um pão, ou que eu estou na escola, que eu compro o meu lanche, já tem ali um imposto, onde é que vai aquele imposto, né? Poder estar sabendo que eu posso estar dentro de uma Câmara de Vereadoras e de Vereadores, podendo estar conversando e dialogando sobre os recursos que vão ser designados dentro da nossa cidade. Então, isso muitas pessoas não sabem e não têm conhecimento, que a gente pode também estar nesses espaços, junto com as vereadoras, junto com os vereadores, também conversando e dialogando e decidindo sobre esses recursos e para onde que eles podem e devem melhor ser destinados ou designados. Então, é muito importante que o jovem, que a jovem, possa estar atenta e verificar o que tem hoje na nossa política, verificar o que está acontecendo. Será que o que hoje tem está bom? Será que a rua do meu bairro, do jeito que está interessante? Será que o parque no qual eu caminho está positivo? Será que quando eu saio para ir em algum local para me divertir, será que eu tenho segurança o suficiente?
Então, tudo isso faz parte de uma política. É importante que a gente possa ver, então, quanto juventude, entender que todas essas situações têm uma política ali colocada. Então, é importante que vocês possam ter esse olhar e ver, bom, isso daqui não está bom, por que eu tenho pessoas que estão nas ruas? Por que eu vejo, e daí tem o Cortella, até esses tempos, ele estava comentando que um tempo atrás eles convidaram alguns índios para ir conhecer São Paulo, que não conheciam a cidade. E daí, nisso, eles levaram os índios para no mercado. E os índios ficaram assim encantados, né? Porque viram quanta comida que tinha armazenado, que nós temos armazenado. Eles saíram no mercado e viram uma criança sentada no chão pegando os restos, né? As sobras que tinham no chão. E o índio olhou e perguntou bem assim, o que ele está fazendo? Ele está pegando comida. Mas por que ele não pega aquela comida que está lá dentro? Porque ele não tem dinheiro. Mas daí eu pergunto, mas por que ele não tem dinheiro? E daí, para eles conseguirem explicar isso para aquele grupo de indígenas, né? Não, mas por que ele não tem dinheiro? Porque ele é criança. Eles foram afunilando de uma maneira em que... mas e o pai dela? Não tem dinheiro? Aí eles ficaram assim, sem conseguir responder. Aí diz que aquele grupo de índios saíram assim, né? Daí andaram e depois retornaram e perguntaram, mas por que ela está pegando essa comida do chão e não está pegando lá de dentro? E eles não conseguiram mais entender que a gente vive num sistema tão viciado, tão capitalista, né? Então, que tudo é tão normal, que para eles não era, que daí diz que os índios olharam para eles e disseram assim, nós queremos ir embora, nós já vimos o que nós queríamos ver. Vocês vejam que está tudo tão banalizado, é tudo tão normal, a situação que a gente vive, que a gente não questiona, não para mais para pensar. Então, nós precisamos sim refletir, nós precisamos fazer as perguntas. E a juventude tem um enorme potencial, porque vocês estão vendo e estão verificando o que está aí. E vocês têm o mundo na palma da mão, coisa que, por exemplo, eu que como já tenho mais de 40 anos, eu não tinha. Então, às vezes, os currículos também têm que serem atrativos para vocês, mas que vocês tenham essa reflexão, porque tem muitas informações que já vêm prontas e a gente acaba compartilhando, e não se dá por conta no que tem ao nosso entorno, ao nosso redor. Então, é importante que a gente não acredite em tudo que a gente vê, não acredite em tudo que a gente recebe. Que é importante que a gente pense por nós mesmas e por nós mesmos, e que a partir daí a gente possa estar com outras pessoas, sim, outros colegas, parando, pensando e fazendo os questionamentos. E esses questionamentos, por mais que eu tenha diferença, eu preciso respeitar aquela opinião que diverge. Mas então, essa que é a verdade. O jovem, ela não pode deixar de estar participando. E se verifica e vê que algo não está legal, bom, a praça não está bem cuidada, por que não está bem cuidada? Esses questionamentos tem que ver. E vocês vão fazer, sim, a diferença, assim como também a minha geração. Mas é importante que vocês tenham esse amadurecimento, porque nós temos uma democracia muito jovem ainda, mas que ela está sendo fragilizada. Mas nenhum político, nenhuma política chega pelo correio por SEDEX. Todos e todas que lá estão chegam pelo voto. Então, a importância de vocês pesquisarem e terem consciência do voto de vocês. Obrigado. Eu não sei, agora o João Pedro vai fazer a próxima pergunta, mas quanto tempo ainda a gente está disponível? É que eu sou professora, você sabe, eu como professora fico 4 horas aqui em Carnilha, eu começo a falar, não paro mais. Tem uns 8 minutos. Ô, João, teu microfone está desligado. Sim. Que vergonha. Tem 8 minutos ainda. Então, a pergunta que eu vou falar é: sabemos que o transporte público está caro e precarizado.
quais serão suas propostas em questão de renovação de frotas, preço de passagem e passe livre? Então, isso é algo que hoje mesmo até a Juliana estava na Rádio Bandeirantes e comentou. Nós precisamos, na verdade, abrir todas as contas públicas. E aí não somente a do transporte. Hoje nós temos linhas que não estão funcionando, tem pessoas que, inclusive, estão perdendo seus empregos ou que têm que caminhar até 2 quilômetros para pegar um transporte. Infelizmente, o transporte ele não está todo na mão do poder público. E aí nós precisamos rever e conversar e dialogar para ver o que nós podemos fazer para poder melhorar essa situação do transporte público. Por quê? Porque nem sempre os horários de pico a gente tem os horários, a frota que atenda toda a demanda. E em momentos a gente tem ônibus que não tem muitas pessoas. Nós precisamos ter um estudo aprofundado, né, que tenha todas as pessoas, as empresas, o público e o conselho. Nós precisamos do Conselho do Transporte também, que representa todos os segmentos da sociedade e que a gente possa estar abrindo as contas públicas para verificar como que a gente pode fazer equacionar. Eu não posso vir aqui dizer, não, nós vamos botar mais, não, nós precisamos, antes de mais nada, abrir, ter transparência no que temos de valor, porque hoje nós temos um portal de transparência que não está funcionando, né? Nós não temos as informações que tem, do que não tem. Quem tem hoje isso na mão é quem está na gestão. Isso não está aberto e não está claro para a população, não está claro para mim, não está claro para a Juliana. Então, antes de qualquer tomada de decisão, nós precisamos investigar e fazer com que algo possa ser modificado, mas que seja factível e de forma responsável, com diálogo com o privado, com o público e com a população. Muito obrigado. Agora vou fazer a próxima pergunta, que é na esfera da cultura. Quais são as propostas da candidata para a democratização da cultura e o que pretende realizar para auxiliar os artistas e os espaços culturais? Que coisa boa essa pergunta. Olha só quanto que nós em Porto Alegre nós estamos, carentes. Essa pandemia também veio aí e acabou com muitas das nossas atos culturais. Inclusive, muitas pessoas ficaram desempregadas e passando necessidade, principalmente nesse setor. Primeiro, nós precisamos fazer uma ligação, né, com todas as pessoas e fazer, por que não, né, um cadastramento dessas pessoas, quem são essas pessoas, onde estão essas pessoas, quais os lugares que nós podemos estar ocupando esses espaços e estar levando cultura. Nós temos hoje assim um grande contingente de parques. E por que não esses parques são utilizados também para que a gente possa estar levando não só a cultura só em momentos em que a gente tem que estar apresentando. Por exemplo, nós temos aqui, em setembro, nós ocupamos todo aquele onde tem os acampamentos. Por que nós, ao longo do ano, a gente também não possa estar ocupando aquele espaço e estar fazendo algum circuito, seja de rock, seja de funk, seja o que for. Quem vai dizer é a população local. E por que não também fomentar com que se tenha circuitos onde possam estar sendo apresentados novos festivais. Daí não vou dizer só na música, também no teatro, todos os segmentos da arte. É importante que a gente possa estar criando, levando isso principalmente para os bairros, fomentando, junto com as associações também, junto com as escolas, porque nas escolas a gente sabe que tem muitos artistas, tem muitos jovens que gostam de tocar. Eu gostava muito de ir junto com os meus amigos, que tocavam guitarra. Eu tinha um namorado que tocava guitarra, outro tocava baixo, nós nos juntava, nós ia para o parque, nós ficava lá até tarde da noite, lá brincando, e
inventando música, e isso é muito bacana, porque onde a gente consegue ocupar os espaços ociosos, principalmente parques e praças, a gente também evita a questão da insegurança. Então, que bom que a gente possa estar fomentando a cultura, elevando para locais ociosos e revitalizando esses espaços de uma forma prazerosa e apresentando também novas pessoas que podem aí estar levando a sua arte, né? Levando também isso como profissão e, por que não, também desenvolvendo o seu trabalho de geração de renda. E aí, tu vai colocar ali, por exemplo, esse pessoal que vende, agora me faltou o nome, é os food trucks. Então, tu já cria um outro ambiente também, que tu já também prospecta outras situações que também vai ter trabalho e geração de renda. Então, o meio cultural é muito interessante, porque ela não fica só na questão da cultura, porque ela traz também pessoas da alimentação, ela também traz as pessoas também que levam a bebida, traz as famílias também para estarem conhecendo e ocupando esses espaços. Nós revitalizamos, nos tornando pertencentes sobre esse espaço e também levando a alegria e conhecimento também para outras pessoas. Agora a última pergunta, aí se der já para fazer a fala de encerramento, uma pergunta, eu acho. Isso, tá. Vai ter então mais 2 minutos, mais a fala final. E a última pergunta é: quais são as suas propostas para o enfrentamento da violência de gênero, combate ao racismo e LGBTfobia? Nós temos a Lei 10.639, que inclusive já está na LDB, que nos currículos escolares deve ser cultura indígena e afrodescendente. É uma pena que a gente só fale nela em momentos e em algumas datas. Nós precisamos, sim, foi uma pena que foi retirado dos currículos a questão da identidade de gênero. Nós entendemos, e principalmente eu entendo, que é na escola que a gente tem a diversidade e a pluralidade de pessoas. Não cabe somente a família estar explicando a diversidade que nós vivemos, porque é na escola que a gente convive e vive com uma pessoa que é LGBT, com a pessoa que com a pessoa negra, com a pessoa indígena, enfim, seja ela como quiser, como ela se definir. Nós precisamos, sim, respeitar as pessoas, porque nós somos seres humanos e as pessoas precisam de respeito. A questão da violência, hoje mesmo, agora esses 2 dias atrás, aí nós tivemos a situação da questão do estupro com a menina que ocorreu em Santa Catarina. Nós precisamos também qualificar as pessoas e levar o conhecimento para os magistrados, porque tem muitas pessoas que têm a sua massa, que a gente identifica como uma massa cinzenta, que até então fez uma faculdade, e que é capaz de cometer violências horrorosas com outras pessoas. Independente de como as pessoas se enxergam, como elas querem ser, nós precisamos manter o respeito, porque se eu cair, se vocês caírem e ralar o joelho, vai sangrar e vai doer da mesma forma. Então, nós precisamos criar empatia e a tolerância entre os povos, entre as pessoas, sejam elas de como for. Nós precisamos entender e precisamos trabalhar numa linha do amor e numa linha de paz. Numa linha de paz onde todas e todos possam ter as mesmas oportunidades sem ter nenhuma marca, que a gente possa dar oportunidade para que todas as pessoas consigam mostrar os seus talentos de fato, e não dentro do que elas, de uma orientação ou por causa de uma questão étnica ou racial. Nós precisamos manter sempre o respeito com as pessoas e escutar. Para mim pode não servir, tudo bem, mas eu te respeito, nós precisamos conviver. E a sociedade é feita para todas e para todos. Daí também vem a questão das pessoas com necessidades especiais, que é outro foco que também a gente precisa ter um olhar carinhoso e criterioso. Obrigado. Eu não sei se sobrou algum tempo agora, mas pode fazer uma fala de conclusão, de encerramento e tal da candidata. Eu queria agradecer a Melissa, ao Bernardo, ao João,
Vocês, assim, ó, são jovens que inspiram. Não deixem nunca de estar à frente, de participar, de chamar os outros colegas, os outros jovens para dialogar. Perguntem, questionem. A vida e a transformação das pessoas passam pela política. Os partidos políticos não são perfeitos, porque são feitos por pessoas. Mas é importante que a gente se aproprie, é importante que a gente exerça a nossa cidadania, porque é só assim que a gente vai poder mudar uma sociedade. É como eu disse, nós temos uma democracia ainda muito jovem e nós precisamos sim evoluir. Mas para isso, nós queremos, e eu peço para todas e todos os que estão concorrendo, ninguém quer o mal de Porto Alegre. Todos nós queremos o bem. Que a partir de 1º de janeiro, todas e todos nós possamos estar juntas e juntos para enfrentar o que vai vir depois desse pós-pandemia, para que a gente possa, sim, atingir o melhor para a população de Porto Alegre. Ninguém quer o mal, todos e todas queremos mal. Sei porque tu não é do meu partido, agora você contra. Não, nós temos que pensar em coisas boas, e as coisas boas, elas precisam ser feitas. E as que não forem tão boas, é importante que a gente consulte, sim, sempre a população, com muito diálogo, fraternidade, e também dizer, isso não serve por quê? Vamos lá, vamos conversar, vamos dialogar. Eu acredito que o diálogo é a melhor mediação para a gente poder chegar a uma conclusão melhor para as pessoas. Eu agradeço do fundo do meu coração pelo convite. Sucesso para vocês nessa caminhada. Aproveitem. Nada na vida é erro. Tudo é um aprendizado. Ou a gente aprende no amor, ou a gente aprende na dor. Mas que a gente possa aprender para não errar depois ali no futuro. Então, aprendam com os acertos, aprendam com os erros, não importa. Ergam a cabeça, sigam em frente e não desistam de sonhar. Não desistam de Porto Alegre, não desistam de andar. Um beijo para vocês, para todas que estão me ouvindo e para todos que me ouviram também.